E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bem-vindos, torcedores de outros clubes, parecendo um padre com essa camisa aqui. Agora passar um ar de responsabilidade, cara sério. Tudo bem com vocês? Com o patrocínio da sportsbets.io, chegamos com o primeiro vídeo dessa terça-feira. Queria falar sobre esse, porque ontem, logo que eu gravei o vídeo, eu gravei um pouco mais cedo, logo depois saiu a informação do Caio Paulista. Vou falar pra vocês que deve estar chegando aí o novo reforço do São Paulo. Recebi vários recados de torcedores do Fluminense, que graças a Deus temos amizades com os outros clubes também, torcedores de outros clubes, e falando dele. Teve gente que falou bem, viu? Não foi só crítica, não. Vou falar pra vocês. Tem essa história do Luan também. Não sei se vocês viram aí, um zoom, por causa de uma postagem do Luan. Ele fez uma legenda ali, uma foto dele no clássico ali em preto e branco, né? E uma legenda que começou a todo mundo falar. Eu até entrei no Instagram do Luan pra ver os comentários. Todo mundo, vai sair, o que aconteceu? Não faz isso, a gente precisa de você. Vou passar essas informações também. E, bom, vou falar dos assuntos do São Paulo. Geralmente, eu ia falar que o vídeo ia ficar curto, porque né, o vídeo do meio-dia geralmente é mais curto, mas nunca é mais curto. Vamos lá, então, com as primeiras informações. Primeiro do futebol feminino, só para falar para vocês que o São Paulo anunciou a contratação da Vivian, uma meio-campista que estava no Real Brasília. O São Paulo está reformulando o time, né? Renovando contratos e trazendo algumas jogadoras, mudou o técnico, agora é o Thiago Viana, então... É Thiago Viana, né? Se eu tiver errado, eu corrijo à noite, mas acho que é Thiago Viana. Trocou o treinador, ele era das categorias de base, renovou o contrato com algumas jogadoras, dispensou outras e está trazendo outras. A Vivian tem contrato até o final desse ano, ela tem 25 anos, passou pelo São Bernardo, Juventus, Botafogo e estava no Real Brasília, foi campeã carioca no feminino. Mas tá, à noite eu dou mais informações. Eu acho legal falar do futebol feminino, eu gosto. Basquete e futebol feminino eu gosto de falar. E elas vão se reapresentar, mas a gente dá mais detalhes. Eu só queria dar essa informação sobre a contratação da Vivian, mais um reforço, bem-vinda, boa sorte. Sobre o vídeo de ontem, falamos da coletiva do Rogério Ceni, né? Que o Rogério Ceni falou a questão do Thiago Vander, da contratação, vai entrar na janelinha, aquele esquema que ela entra sempre aqui na janelinha, né? Falou do que precisa de reforços, zagueiro, lateral esquerdo, e esse menino aí, o Caio Paulista, vem para essa função, quer dizer, não sei que função ele vem, que ele joga em 3 posições no Fluminense. E o Rogério Ceni falou do clássico, a gente falou da contusão do Ferrarese, né? Que 6 a 8 meses parado, o São Paulo estaria tentando renovar o empréstimo, não duvido que vai renovar o empréstimo, e 35 milhões, a opção de compra do Ferrarese, foi aquilo que eu falei, eu acho que foi a última partida do Ferrarese com a camisa do São Paulo, e todo mundo comentando e chateado, essa zica aí. No vídeo da noite a gente vai falar sobre lesões de novo, que mais uma vez começam a preocupar, como foi no ano passado, como foi no ano retrasado. Mas alguém tem o Refis Plus agora, né? Que venderam como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Mas no vídeo da noite a gente fala sobre isso, sobre essas lesões aí, o número de lesões. No ano passado, só pra você ter uma ideia, o Micão, o saudoso Micão, que na verdade que não é mais saudoso, o Micão ficou fora de 35 partidas. Em 2021, o Luciano teve 6 lesões diferentes. 6 lesões diferentes teve o Luciano. Então, a gente fala mais no vídeo da noite sobre esses problemas aí de lesão que mais uma vez voltam a assustar e aquilo que o Rogério falou, o elenco curto, não tem dinheiro para contratar, aqueles problemas que a gente já conhece. O Caleri deu entrevista depois do clássico, eu achei curioso, eu nem ia falar, era ter falado isso no vídeo de ontem, acabou passando. Ele disse que o Caleri não fez gol ainda em 2023, né? Foi o artilheiro do São Paulo no ano passado com 27 gols, e ele falou que a culpa foi do Galopo. Quer dizer, não falou que a culpa foi do Galopo, brincou que o Galopo tirou o gol dele na partida contra a Ferroviária, vocês lembram? No cruzamento lá do Pedrinho, o Caleri toca de cabeça, a bola ia entrar, mas o Galopo pegou e fez o gol. Mas o Caleri disse que não está preocupado com isso, que o importante é o São Paulo ganhar títulos. E falou sobre os reforços, disse que ainda está se entrosando, né? Eles precisam de um pouco de adaptação, então a falta de entrosamento ainda está pegando. Mas o que eu gostei que ele falou, que me chamou a atenção, foi o seguinte, ele disse que as coisas estão muito melhores neste ano do que no ano passado. Porque o São Paulo está fazendo uma reestruturação né, em vários setores, e ele disse que está bem melhor esse ano do que no ano passado. É uma interpretação minha, tá, gente? Não é nada que o Caleri falou. Eu acho que o jogador percebe, né? O grupo de jogadores, quem tá ali, quem tem fome, como a gente pode falar tudo do Caleri, menos que ele não tem fome, menos que ele não tem vontade, menos que ele não se entrega, que ele joga sozinho, mas... e ele falou que tá muito melhor esse ano. Então, eu tô achando que ele tá falando isso
pela postura dos jogadores dentro de campo, por esses reforços. E até agora, eu vou falar para vocês, se o São Paulo não apresentou um futebol de encher os olhos, o que eu acho que nem é possível, ninguém está apresentando futebol de encher os olhos, porque é começo de temporada. O que eu vejo, o que me deixou, tá me deixando um pouco mais animado, é que aquilo que a gente tinha conversado aqui várias vezes sobre a fome desses jogadores, né, a disposição desses jogadores em vencer, pelo menos eles têm demonstrado isso dentro de campo. No jogo contra o Ituano, nem tanto, porque foram só 2 reforços e os 2 foram substituídos, né, 3, contando com o Rafael. No jogo contra a Ferroviária, a gente já viu isso, entrega lá com o Mendes, com o Pedrinho fazendo a jogada do gol, Galopo fazendo o gol da vitória. E contra o Palmeiras a gente viu, tanto o Ferrarese, que com o joelho, com o ligamento rompido, tirou aquela bola, a dedicação que os caras jogaram, os próprios reforços, que se não tiveram um destaque técnico e tático assim tão importante, pelo menos na parte da vontade não faltou. E isso eu acho que é o principal de toda essa reformulação, na minha opinião, tá, gente? De toda essa reformulação que se fala no São Paulo, para mim a reformulação maior era isso. O espírito de vencedor, pelo menos a vontade de vencer, precisa ser fundamental. E falando em Valse, lembra que a gente conversou, falando em zagueiro, lembra que a gente falou aqui sobre o Valse, que eu não entendi o empréstimo do Valse para o Juventude, porque o São Paulo renovou o contrato dele por 1 ano e depois emprestou por 1 ano para o Juventude, não fazia sentido. Só que aí surgiu a informação seguinte, o Valse que jogou contra o Juventude, contra o Internacional pelo Juventude, entrou no segundo tempo do Campeonato Gaúcho, fez a primeira partida dele depois de 3 anos. Lembra que ele machucou no Sub-23, um amistoso contra o Boa Vista da Granja Comari em 2020, passou por 3 cirurgias, o São Paulo emprestou. Existe uma cláusula de renovação automática de contrato caso o Valse complete 12 partidas pelo Juventude. Então agora 11, né? Se contar com essa que ele jogou contra o Internacional, 11 partidas. Então é assim, jogou as 11, 12 partidas, renova o contrato com o São Paulo por mais 1 ano. Então ele ficaria emprestado. Isso foi inteligente. Achei legal essa, né? Vocês não acham legal? Quando tem que elogiar, gente, não tem problema nenhum. Eu quero vir aqui elogiar e comemorar título. Eu acho que foi uma amarração bem feita de contrato, porque empresta o Valse para ele recuperar a forma física e se adaptar melhor. Se bem que agora ele seria necessário, né? Com a lesão do Ferrarese, eu acho que ele seria necessário. Se pode jogar pelo Juventude, pode jogar pelo São Paulo também. E aí renova automaticamente o contrato caso ele tenha essa sequência de jogos. Se Deus quiser vai ter. Torço muito por esse menino. Torço demais por ele, não só pelo lado humano do jogador, mas também pelo talento que ele é, pelo jogador que ele é. E aí o São Paulo tá com o Diego Costa lesionado, o Ferrarese lesionado que não deve mais jogar pelo São Paulo. Aí tem o Beraldo, que também eu gosto desse menino, a Arboleda, o Alan Franco e o Rogério deve subir o Ítalo, menino de 18 anos da base, que começou como atacante, foi recuando, já foi para já foi convocado para várias categorias de seleção brasileira sub-15 e tal. Mas não é, o São Paulo, o Rogério quer uma reposição, não é o Ítalo que vai resolver o problema do lugar do Ferrarese. Mas a gente tem o Alan Franco e espera o Diego Costa se recuperar, que ele fez aquele procedimento no joelho. Aí, o que acontece? O Rogério Ceni fala na entrevista coletiva que o São Paulo tem que fechar atacante e lateral, né? São emergências e tal. E aí é lógico que começam a surgir 480 milhões de especulações. Eu já vi cada nome que aparece. Eu não sei. A criatividade de algumas pessoas realmente os caras que ganham milhões na Europa. Eu acho que você sabe que o vídeo vai ficar longo? Não vai. Sabe que eu vi uma vez? Como que acontece isso? Eu vi uma postagem no Instagram, numa rede social, não lembro qual. Twitter, não lembro. Era assim, São Paulo vai atrás de fulano. Era um nome absurdo, assim. São Paulo vai atrás do fulano. E a pessoa que postou isso brincou e colocou entre aspas, sonho meu, a minha vontade, sabe? Fez uma brincadeira. E aí, no final do dia, eu vi esse mesmo post numa outra página, sem essa parte, o sonho meu. Então parecia que era verdade. O cara tirou de uma brincadeira e transformou em alguma coisa séria. Eu acho que muitas vezes acontece isso. E aí começa também, os empresários começam a plantar informação, tem o lateral esquerdo meio pereba ali, o Rogério Ceni pediu, já vou oferecer, já vou jogar nas redes sociais, já causa um zoom na torcida. A gente falou, eu não vou fazer aqui, colocar no título de VIP, porque assim, não é gente que eu sou bonzão, é que eu não sei dessas informações, eu não sei do Felipe Coutinho,
eu não sei desses caras. Se me desculpa, eu não sei mesmo. O que eu sei que sai na imprensa, nos veículos de credibilidade, assim, o Erisson, né, que a gente falou, o atacante de 25 anos do Botafogo, que tá no Estoril, arrebentou em 2022, e pelo Estoril ele tem 15 jogos e 4 gols, é um atacante para fazer aquela... pelo menos poder revezar com o Caleri. E ontem, depois que eu postei o vídeo, surgiu a notícia do Caio Paulista, do Fluminense, e deve até essa semana já ser apresentado, fazer exames médicos. Vocês lembram que o David chegou, treinou terça e quarta-feira, jogou na quinta, a gente não ficou nem sabendo, ninguém ficou nem sabendo. Então, esse menino já estaria vindo para fazer exames médicos. Já está tudo acertado entre São Paulo e Fluminense. O São Paulo pagaria um valor, empréstimo de uma temporada. E aí, mais informações sobre esse menino aí. Eu recebi vários recados de torcedores do Fluminense falando, graças a Deus, leva esse pereba daqui, que é um morto. Mas também eu recebi poucos elogios, assim, que é um menino esforçado. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, esse menino ele é atacante, ele joga do lado esquerdo, e a melhor temporada dele no Fluminense foi em 2021 com o Roger Machado, jogando com o ponta direita. E aí o Diniz, agora, improvisou ele na lateral direita no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Palmeiras, e depois começou a improvisar ele do lado esquerdo, como lateral esquerdo. Então, ele foi muito criticado. Ele começou no Avaí, aí foi pro Fluminense, ele foi dispensado do Fluminense nas categorias de base, foi pro Avaí e depois voltou pro Fluminense. O Internacional também queria, nessa época que ele estava no Avaí. E aí ele fez tá fazendo essa função. Então ele viria, teoricamente, para brigar por posição na lateral esquerda do São Paulo. Porque só tem o Wellington. E ele é um atacante, né? E o Rogério... Isso faz sentido porque o Rogério Ceni, na própria entrevista coletiva, falou, né? A gente não tem jogadores com características como o Wellington, que vai pra linha de fundo e tudo. E esse menino tem, né? Esse menino, você joga de atacante, já jogou de atacante das duas pontas. Em todo caso, deve chegar, deve ser anunciado. Ele sofreu uma lesão, ele estava bem em 2021, depois sofreu uma lesão, perdeu espaço, mas... Sim, gente. É assim, é aquilo que eu falo pra vocês. No nível, no atual estágio do São Paulo, vai trazer jogador assim. Não vai trazer jogador que é ídolo da torcida do time adversário. Você concorda? Porque senão isso envolve valores, isso envolve dinheiro, e o São Paulo não tem dinheiro. Então, a tendência é que traga jogadores que não são queridos pela torcida nos clubes onde eles estão, ou até não são odiados pela torcida. O David, a torcida do Internacional, queria matar ele. O Pedrinho não era um destaque, não era um xodó da torcida do América ou do Bragantino, não era. O Rato talvez seja desses jogadores, seja o mais... que a torcida gostava mais, mas o clube foi rebaixado, então ele precisava sair, o São Paulo investiu uma grana, então vão ser esse tipo de jogador, são esperanças, são apostas de um clube que deve 700 milhões, e pelo menos só de não contratar mais um estrangeiro, que pra mim é um erro de planejamento absurdo, esse monte de estrangeiro aí contratado, que você já tem um elenco curto e um monte de estrangeiro, você não pode relacionar todos, eu acho até um erro do regulamento, porque poderia aumentar o número de estrangeiros, mas... Em todo caso, gente, é esse jogador aí, esse tipo de jogador que vem. Se fechar mesmo, desejo toda a sorte do mundo, que seja um jogador que honre a camisa e chegue com vontade, chegue com fome. E aí surgiu os rumores ontem, as pessoas começaram a me perguntar se existia a possibilidade do Luan ser envolvido nessa negociação. Porque o Luan postou no Instagram dele a foto dele no clássico, em preto e branco, ele de costas, é uma foto, ele tá de costas, assim... E escreveu, quer ver? Olha o que está escrito na legenda, ó, abre aspas. Todas as escolhas têm perdas. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante não estará apto para conquistar o fundamental. Beleza. Você pode interpretar de 1 milhão de maneiras essa frase, né? Ele abriu mão da vida de balada para, né? Abriu mão do São Paulo. Só que eu fui procurar, observar, o comentário foi curtido pelo Casares. Então não faz muito sentido, né? Se ele tá saindo, eu acho que o presidente do São Paulo não ia curtir o post dele, né? Todas as escolhas têm perdas, quem não estiver preparado para perder o irrelevante não estará apto para conquistar o fundamental. Então, eu não sei de informação nenhuma sobre saídas do Luan. Ele gravou até, inclusive, um podcast, não sei se é podcast que a gente pode falar, um bate-papo na SPFC Play, com o Elisiero, brincando com o Hernanes, fizeram uma chamada de vídeo com o Hernanes. Eu, sinceramente, não sei de nada sobre propostas de saída para o Luan. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva, mais uma vez dá uma cutucadinha no Luan, diz que o Luan precisa de mobilidade,
Eu acho que o Rogério Ceni não gosta do futebol do Luan e toda vez que ele fala do Luan, ele fala alguma coisa assim, tem que melhorar a forma física, falta mobilidade. Eu nunca vi ele falar, por exemplo, isso do Nestor, que o Nestor não tira a bola de ninguém, que não sabe chutar no gol, eu nunca vi. Mas é claro, o treinador tem as suas preferências. Eu acho que o Rogério Ceni tem feito, toda vez que ele fala do Luan, ele fala no sentido, nas melhores das intenções, eu acho, de cobrar o menino para que ele entre em forma, para que ele possa participar mais dos jogos, mas sempre tem dessa vez ele falou que faltava mobilidade para o Luan. Ele precisa fazer trabalhos ainda para ganhar mais mobilidade. Em todo caso, tô de olho e a gente volta no final do dia falando para você se tiver alguma novidade aí, tá bom? Momento, deixa eu dar um recado. Sábado, dia 28, estarei na São Paulo Mania do Alpha Shop. Vou chegar lá umas 11 horas, passar um tempo lá, porque eles vão receber os kits da Libertadores, kits oficiais da Comebol, que é aquelas taças, medalha. Então, já vou fazer o convite, vou falar todo dia. Estarei lá, se você quiser lá pra gente trocar uma ideia, e você, claro, conhecer os produtos, vários produtos em promoção, estarei lá, tá bom? Momento Maguila, um abraço pro Jean Henrique, de Jataí, em Goiânia, Sérgio Oliveira e pro filho Léo, de Pitangueiras, em São Paulo, e pro Edinaldo e pra esposa Regiane, de Cianorte, no Paraná. Volto às 8 da noite. Aproveite agora, se você gostou do vídeo, para deixar o like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Fiquem com Deus. Lembrando sempre, patrocínio da sportsbets.io, também no primeiro comentário fixado, clica lá, faz seu cadastro, siga as redes sociais, tá bom? A gente se encontra às 8 da noite, aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço, tchau.